Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, me chamo Rian, tenho 19 anos, sou de Guarulhos, São Paulo e eu tenho esse canal aqui para trazer um pouco para vocês sobre a minha vivência com Deus, sobre propósito, também para lançar minha música autoral que eu vou soltar esse ano aqui para vocês. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o meu cotidiano, a minha vida e algumas outras coisas, já se inscreve nesse canal, deixe seu like no vídeo para acompanhar mais. Mas então, o propósito desse vídeo é trazer um pouco mais para vocês sobre minha vida com Deus, propósitos, chamados e coisas que eu vivo com Deus. Então, eu não vou falar nada tipo de experiências incríveis, meu Deus, porque eu vou falar sobre a minha vida e sobre o meu propósito com Deus, para ver também se isso se alinha com o que vocês passam também, né, sendo um jovem cristão no dias de hoje, que é bem difícil, né? Já diz o título do vídeo, andando na contramão. Mas então, bora aqui pro primeiro tópico que eu quero falar com vocês, que é também um assunto muito importante e que eu quero saber também se vocês já passaram por isso, se vocês têm alguma experiência para contar. Se você tiver, já deixa aqui nos comentários, que ela é aberto para poder falar qualquer coisa, que não desrespeite ninguém, né? Mas então, bora lá pro primeiro tópico. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre propósito. Sim, propósito ela é uma palavra muito, assim, relacionada com várias coisas, né? Porque várias coisas têm o seu propósito. Por exemplo, o meu propósito é comprar alguma coisa no mercado. Então, eu tenho o propósito de estar indo lá e comprando alguma coisa. E quando eu chegar lá e comprar, eu vou ter cumprido meu propósito. Mas a vida cristã é um pouquinho mais complicado. Quando a gente tem um propósito com Deus, às vezes é muito difícil a gente entendê-lo. Porque, por exemplo, quando a gente tem um propósito com algo, a gente busca, a gente tenta pedir para Deus revelar, mas acaba sendo um pouco difícil de entender. Porque o nosso propósito, ele não é apenas ir para a igreja aos domingos. Sim, se você pensava que esse é seu propósito, você está um pouquinho enganado. Porque, por exemplo, Deus ele tem muito mais com a gente, ele tem muito mais para trazer pra gente. E são experiências assim que tá guardada assim, tipo, ele já escreveu faz tempo para você viver. Então, todas as coisas têm seu propósito. Eu vou falar um pouquinho agora um pouco sobre o meu propósito, sobre minha vivência em relação aos propósitos. Bom, eu entrei na igreja com uns 15, 14 anos por aí. E quando eu pisei na igreja eu ficava perdido. Tipo, eu fiquei pensando, mano, o que eu tô fazendo aqui? Qual o sentido de eu estar aqui? E eu fiquei muito perdido. Eu lembro que eu participava dos cultos, participava das coisas que tinham, mas eu ainda não entendia muito bem o que eu estava tendo, o que tinha a ver eu estar ali. Foi aí que eu comecei a ter encontros com Jesus mais profundos, comecei a me interessar mais pela palavra, e Deus ele foi trazendo para mim coisas que eu vivi, coisas para que Deus pudesse me usar agora. Por exemplo, quem conhece um pouco do meu testemunho, né? Eu vou falar um pouco mais abertamente para vocês. Quando eu tinha uns 7 para 8 anos de idade, eu passei por várias pneumonias no pulmão. Quase perdi um pulmão por conta disso. E, tipo, foi tão forte que era questão de eu andar 5 metros e estar, tipo, ofegante. E isso me atrapalhava bastante. Eu pensei que eu ia morrer também. Foi uma fase muito difícil da minha vida, que até hoje eu lembro de todos os detalhes, para vocês verem como que isso impactou, né? Mas, voltando agora ao assunto principal, que é o propósito, faltava ar, praticamente, eu não conseguia respirar, minha saturação era muito baixa, graças a Deus não cheguei a ficar entubado, mas, tipo, eu usava respiração nasal, né, oxigênio via nasal, porque eu não conseguia respirar por mim mesmo, tinha que ter oxigênio comigo. Foi aí que, depois de um longo tempo, depois de ter passado por essas temporadas de doença, né, que eu tive, Deus ele começou a revelar o propósito que ele tinha comigo. Faz mais ou menos uns 6 anos que eu estou na igreja, né? Que eu me converti assim realmente, que eu me batizei. E Deus ele falou claramente: você é um levita, você vai pro louvor. E isso aconteceu tão naturalmente, quando eu me vi, eu já estava ali tipo no altar, adorando a Deus. E tipo, mano, como é muito incrível também, porque eu esqueci de contar um pequenininho detalhe, que quando eu passei por essas pneumonias, eu fiz exame de tudo, e até hoje eu não descobri o que foi que me curou. Então, na minha cabeça só pode ser Deus, só pode ter sido um milagre mesmo de Deus. Então, com isso, eu fui pro louvor, hoje em dia eu estou estabilizado no louvor da minha igreja, e Deus ele teve um propósito na minha vida com isso. Que lá atrás eu não entendia o que ele queria comigo, mas através desses momentos que eu passei, eu vi que Deus ele tinha algo melhor, algo guardado para mim, e hoje eu louvo, hoje eu danço, não danço na igreja, né? Hoje eu, tipo, faço o que eu quiser sem me cansar,
porque Deus, ele me curou completamente. Então, através desse propósito, eu vi que hoje eu tenho me chamado no louvor. Isso é uma coisa muito incrível. Foi que aí, através que eu comecei a criar minha canção autoral, e Deus, ele fala comigo profundamente até hoje sobre essas coisas que aconteceram comigo. E esse foi o primeiro tópico. Agora bora para o segundo tópico, que é o chamado. Um outro assunto também que é bem complicado de falar, né? O nosso chamado, ele requer muito da gente. Por exemplo, tem coisas que vai acontecer na nossa vida que vão fazer parte do nosso chamado, que vão ter que acontecer para que o nosso chamado se cumpra. E chamado também é uma outra questão muito íntima de cada um de nós, porque só a gente sabe qual é o nosso chamado. Ou melhor, só Deus sabe qual é o nosso chamado. E às vezes a gente se sente muito perdido sem saber qual é o nosso chamado, sem saber qual é o nosso propósito aqui na Terra com o que Deus tem guardado pra gente, né? Então, o chamado, ele é uma coisa assim que a gente tem que correr muito atrás e pedir muito a Deus para Ele revelar nosso chamado. Porque assim como você tem um propósito, você tem um chamado também. Então, as duas coisas se juntam e faz com que a gente consiga ter um relacionamento melhor com Deus. Então, se você não descobriu seu chamado ainda, fica tranquilo, porque até hoje também eu não tenho certeza do meu chamado, mas Deus, ele revela pra gente ao passar dos dias na nossa vida cotidiana, na nossa vida ordinária, né? Assim, semanal, e Deus, ele fala com a gente sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito também. Então, mano, relaxa, respira, e Deus, ele já tem tudo escrito, então ele vai fazer com que seu chamado e seu propósito se cumpra. Então relaxa, pede pra Deus e fica muito esperto em cada detalhe que vai acontecer na sua vida, porque Deus, ele também se manifesta em detalhes, né, das nossas vidas. Mas então, agora eu vou falar sobre os processos. Tudo que eu falei agora referente a propósito e chamado é um processo. Então, o processo, ele ocorre quando a gente vive. São coisas que vão acontecendo para que no final haja o cumprimento desse processo, né? Para que no final Deus fale conosco. Então, o processo, ele serve basicamente para a gente se achar durante toda a composição do nosso processo de vida, né? O processo, ele requer muito de nós. O processo dói, o processo machuca, mas no final sempre vai valer a pena. Através dessas coisas que eu passei pela minha vida, né, sobre a pneumonia que eu tive, sobre ter sofrido muito, já fiquei internado várias vezes durante um ano, e tudo isso fez parte do meu chamado, né, do meu propósito com Deus. Então o processo, ele vai doer, o processo, ele vai curar também, o processo cura. Então, mano, é uma coisa assim muito grande que eu tenho certeza que Deus, ele fala muito com a gente através dos processos também. Então, se você tem alguma experiência com Deus referente a esses 3 tópicos que eu falei sobre propósito, chamado ou processo, comenta aqui nos comentários para mim saber mais de vocês também e também mergulhar nos testemunhos que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E agora também, o quarto é o caminhar. Mano, caminhar com Deus é uma coisa muito louca. Gente, tá passando o carro do ovo, eu acho, aqui na rua. Então, já volto. Bom, o carro do peixe já foi embora. Então, voltando aqui, galera, sobre caminhar. Mano, a caminhada com Deus, ela é uma coisa assim, tipo, extraordinária. Acontece várias coisas através dessa caminhada com Deus que a gente tem. Então, a experiência de cada um sempre vai ser individual. A caminhada sempre vai mostrar pra gente pessoas que vão estar participando com a gente na nossa vida em Cristo. E mesmo se você estiver sozinho, Deus, ele é contigo. Então, não tenha pressa, não tenha pensamento de tipo, mano, o que eu vou fazer? Eu tô sozinho nessa caminhada. Se apegue com Deus, ele vai te dar as pessoas certas para você caminhar. E Deus, ele é maravilhoso, ele faz parte da nossa caminhada do dia a dia, né? Então, às vezes quando a gente está fora da igreja, a gente tem que ter uma vida de intimidade com ele. Então, não é simplesmente, acabou o culto aqui, vou embora, tal, viver minha vida. Não, Deus, ele quer se aprofundar, ele quer mais de você. Então, se atente nos detalhes que Deus tem colocado na sua vida, se atente às coisas que Deus, ele tem feito através da sua vida. E não deixe que as distrações deste mundo te tire o propósito, te tire a caminhada, te tire os processos e o seu chamado, porque nada vale mais do que a sua vida com Deus. Bom, Deus, ele quer mais de você, ele quer estar com você, participando do seu dia a dia. Então nunca deixe de separar um momentinho com Deus, porque ele sempre vai falar com você, ele sempre vai trazer calento na sua alma. Então Deus, ele quer estar com você. Mas uma coisa que eu quero recomendar para vocês também
Um livro que eu leio bastante, que eu tô começando a ler, né? Acho que tô na página 99, que é o Divinamente, do Dr. Jonatas Leônio. É um livro muito bom, que ele faz a gente refletir sobre a vida com Deus através da nossa mente. E o título dele é Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo. Mano, esse livro tem me transformado de um nível muito grande. Ele faz a gente ter os pensamentos de Cristo e a mente de Cristo. Nesse mundo de hoje em dia, né, que é caótico, que a gente vê o que acontece no dia a dia, mas a gente como cristão, a gente tem que ser diferentes, a gente tem que se mostrar ser diferentes. Então, eu recomendo esse livro para vocês. Ele não é tão caro não, é bem legal. Então, se vocês gostaram, né, desse vídeo, eu peço que vocês comentem aqui embaixo também ideias de vídeos e outras coisas que vocês querem que eu traga no canal. Mas, bom, galera, me desculpa se eu falei alguma coisa errada ou algo assim que eu não tenho muito entendimento, porque eu sou só mais uma pessoa que vive com Deus e que quer compartilhar com vocês, né? Mas que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Fui!